Olá, aqui é o Fábio Eine e essa é a segunda aula da série da Semana do Corretor Máquina de Vendas. Nessa semana, eu estou te mostrando como você pode ganhar gordas comissões atingindo 30, 40 e até 50 mil reais por mês. Além disso, eu vou te ensinar como você deve lidar com os clientes que falam com você, mas que não fecham negócio, que simplesmente parecem desinteressados ou que somem sem atender suas ligações ou sem responder às suas mensagens lá no WhatsApp. Eu também estou te mostrando o caminho para você fazer vendas todos os meses e alcançar a regularidade. Não adianta vender bem em um mês e depois ficar um longo período de venda sem vender. Hoje nós veremos a segunda parte de uma série que nós começamos ontem. Se você ainda não viu essa aula, eu recomendo que você pare agora esse vídeo e procure aqui embaixo, nessa mesma página, a aula 1. Eu sei que falando assim pode parecer algo um pouco distante, como se fosse uma fórmula milagrosa, mas não é. O ganho vem da mudança de comportamento. Veja o caso da Isabel lá de São Paulo. Olá, colegas, eu sou a Isabel, eu sou de São Paulo. Eu apliquei tudo o que o Fábio estava ensinando. Eu fui visitar uma incorporadora, fiz uma apresentação, conversei com eles e foi realmente uma reunião muito produtiva. Se eu não tivesse aplicado o que Fábio falava, eu nunca teria descoberto que a comissão de 1,4 ou 1,7 podia chegar até 4%, dependendo do jeito que a gente tem de trabalhar. Em geral, quando você trabalha com o Facebook, assim, de uma maneira eletrônica, o WhatsApp, então ele realmente aumenta no valor da comissão. Nisso sou muito grata a Fábio, sou muito grata também por ter encontrado um professor que se doa, como Fábio se doa a todos nós, que nos explica o passo a passo, que não esconde informação. Isso é muito importante. Foquem em resultados e pratiquem tudo o que ele diz, que a gente vai chegar lá, com certeza. Obrigada. A Isabel também participou desse mesmo treinamento que você está agora e me disse que um dos grandes problemas dela era a comissão que ela recebia das construtoras, que era muito baixa, quando comparado com das grandes imobiliárias lá da cidade. Então, eu expliquei para ela que ela também podia alcançar esse mesmo patamar. Bastaria saber usar as técnicas corretas que ela triplicaria os ganhos dela. Isso vale também para você. Nessa aula, eu vou deixar claro como você pode mudar a sua rotina de trabalho e com isso aumentar e muito as suas vendas e os seus lucros. A maior parte dos corretores que eu conheço me dizem que precisam de receber mais leads, que precisam de leads mais qualificados e que os clientes não querem comprar, que a maioria só quer conversar, porque tem curiosidade ou por qualquer outro motivo. Na verdade, o cliente não pararia para conversar com você se ele não tivesse nenhum interesse em comprar. Eu vou te ensinar a entender verdadeiramente o que o cliente está te falando quando ele some e por que ele faz isso. E mais importante do que isso, eu vou te ensinar como destravar esse seu cliente e fazer ele chegar ao momento da compra. Eu chamo os profissionais que têm dificuldades em manter o relacionamento com o cliente ou manter o cliente ativo de chapeiro do McDonald's. Isso é uma brincadeira, é claro, que eu já vou te explicar o que significa, mas eu quero te garantir que se esse for o seu problema, eu vou te ensinar ainda hoje como resolver isso. Olha o caso da Ana, que me confessou que esse era o caso dela. Olá, meu nome é Ana Sintra, sou corretora de imóveis aqui no Rio de Janeiro. Eu comecei minha carreira há 10 anos, em 2009, e no momento que o mercado estava muito aquecido. E, na verdade, eu não tinha muito trabalho para vender. Era só pegar o cliente e encaixar. E, na maioria das vezes, eles brigavam por causa de um imóvel. Então, fiquei mal acostumada, né? Eu fiquei uns quase 3 anos parada, sem trabalhar na corretagem. E em 2017, eu resolvi retornar a trabalhar na imobiliária. Qual foi meu espanto, né? Que nós estávamos no auge da crise, eu descobri que eu não sabia trabalhar, não sabia mais trabalhar. O mercado tinha mudado, os clientes haviam mudado, e eu percebi naquele momento que eu precisava fazer alguma coisa para me capacitar, né? Para poder, principalmente, fazer uma captação de cliente, porque até então eu achava que o meu grande problema era captar cliente. Bom, e aí eu aprendi a fazer algumas campanhas dentro do Facebook, a princípio campanhas muito toscas, né, muito fracas,
Mas aí, ao longo do tempo, eu consegui fazer um pouquinho melhor. E qual foi meu espanto para ver que eu tinha cliente e não conseguia fechar nada? E o tempo foi passando, né? Os 2 anos se passaram. Nesses 2 anos, fiz pouquíssimas vendas e eu já estava assim, achando que eu era a pior corretora da face da terra, que eu não servia para isso. Enfim, eu já estava prestes a abandonar tudo, porque eu fiz vários cursos com vários professores, vários mentores dentro da área imobiliária, de marketing digital e um pouquinho de atendimento, mas eu não conseguia fazer nada, fazer a coisa acontecer. E há coisa de uns 2 meses atrás, mexendo no meu Instagram, eu dei de cara com um vídeo. E nesse vídeo, justamente, estava o Fábio falando sobre um curso, um treinamento que ele estava fazendo, que era o corretor máquina de vendas. Por algum motivo eu parei, ele me chamou a atenção e ele estava falando todas as minhas dores. Tudo que estava acontecendo comigo, na verdade, era absolutamente tudo. E eu fiquei assim, falei, gente, isso não é só comigo, né? Porque eu estava achando que eu era muito ruim. Eu era péssima corretora e péssima marqueteira, né? Então, eu não sabia mais o que fazer. Então, quando eu ouvi ele falando que, na verdade, o grande problema é que a gente não sabia manter os clientes, não sabia conduzir o cliente na jornada dele, eu me encaixei completamente dentro daquela situação e, na mesma hora, eu me inscrevi no curso e já estava ele falando, logo depois ele mandou um e-mail, e eu respondi, ele respondeu o e-mail, e de lá para cá eu agarrei ele, fiquei agarrada nele o tempo todo. E porque ele realmente tocou em todas as situações, todos os problemas que eu estava falando. E o que é melhor, eu assisti a live número 1 dele, gente, eu fiquei alucinada, porque ele estava ali me dando a resposta de praticamente 95% dos meus problemas. Então, eu fiquei fascinada. Estou muito feliz, porque eu estou vendo as coisas acontecendo, os clientes aparecerem. Agora eu sei conduzir os clientes dentro da jornada. Visitas marcadas e, enfim, eu estou vendo que um horizonte completamente diferente do que eu via há pouco tempo atrás. Essa aula que a Ana disse que vocês precisam assistir contém um fundamento do que eu acredito ser o item mais importante que um corretor de imóveis deve se preocupar. Eu dei essa aula alguns meses atrás, em uma transmissão ao vivo no YouTube, e hoje eu quero que você também entenda a jornada que um cliente percorre para poder chegar a comprar um imóvel. Bom, galera, esse treinamento que eu vou fazer com vocês, eu já fiz com toda a minha equipe fisicamente aqui na imobiliária, e ele começa sempre com uma historinha. Eu não sei se vocês sabem, mas cliente dá em árvore. Eu sempre falo isso aqui na imobiliária, a galera ri, acha que eu estou brincando, mas é sério, cliente dá em árvore, tá, gente? Como é que funciona isso? Imagina, gente, que nessa árvore aqui eu tenho essa parte de baixo da árvore, algumas maçãs que estão mais fáceis de pegar. São muito mais fáceis de pegar. Você só vai lá e estica o mãozinho ali, pega e maravilha. Tá lá aquela frutinha docinha na mão para você. Low hang fruit, gente, são essas frutas que estão à mão, que são fáceis de pegar. É aquele cliente mais facinho de você conseguir fazer ele converter numa venda. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais discernido sobre cada tipo de cliente, tá? Mas é importante só que você entenda que o cliente facinho é esse cliente chamado low hang fruit. Depois, eu vou ter alguns clientes ou algumas frutas no pé que já estão lá no meio da árvore. Eu tenho que pegar, ir lá, balançar a árvore pra caramba, eu tenho que gastar bastante esforço para poder tirar aquela fruta de lá. E por fim,
eu tenho alguns clientes ou algumas frutas que estão lá na parte de cima da árvore, que é aquela que eu tenho que pegar um bambu, ficar lá batendo para dar uma catucada para ver se eu consigo tirar o cara lá de cima. O exemplo da árvore é só para você entender que existem gente mais acessível e gente menos acessível. E o que acontece aqui é que, na realidade, você deve começar o atendimento, você deve começar a busca pelo seu cliente sempre pelo cliente low hanging fruit, ou seja, pelo cliente mais fácil de converter. Isso é o que ensina em todos os livros de administração. Isso é algo que todos os corretores que eu conheço na face da terra fazem muito bem. Todo corretor, quando eu coloco um cliente que está no ponto, já está maturado, o cara já está querendo comprar e eu solto perto do corretor, ele parece um gato correndo atrás do rato. Ele já se ouriça, vai lá e pega o cara para poder tirar a venda. Todo corretor que eu conheço, pelo menos todos os que trabalham aqui comigo e que já trabalharam comigo, são muito bons nessa hora. Tem um detalhinho aqui, outro acolá que a gente precisa às vezes dar uma orientada, que às vezes tem uma técnicazinha que vai melhorar a performance? Tem. Mas esse não é um problema que eu vejo na maioria dos corretores. Vocês são bons em fazer o cliente converter em venda. Vocês sabem o que fazer quando o cliente está pronto para comprar. O que acontece na maioria dos casos, aqui na minha imobiliária e com a maioria dos corretores que eu conheço, nas conversas que eu tenho, eu vou muito em evento, eu converso com muita gente toda semana, mas o que eu mais vejo acontecendo na realidade é que o corretor ele sabe achar e sabe atender esse cliente que está aqui no pezinho, na parte de baixo da árvore, mas ele não sabe trabalhar esse cara que não está tão à mão, que está mais para cima, que está no meio aqui da árvore, ou que está na parte de cima da árvore. Então, esses dois outros níveis de clientes são poucos os corretores que sabem pegar e trabalhar. E hoje à noite eu vou te ensinar a trabalhar e identificar esses clientes. Bom, lá em Brasília, gente, eu não sei se vocês conhecem a estrutura da cidade, mas Brasília é uma cidade planejada, aberta e que é cheia. O pessoal, quando planejou lá, queria fazer tipo um pomar e saiu plantando várias árvores frutíferas na cidade. Então tem mangueira para todo lado. Se você for andar ali perto do Congresso, na esplanada dos ministérios e tal, você vai ver um monte de mangueira. Mas sabe uma coisa que raramente acontece? Você passar numa dessas mangueiras e ver uma manguinha madurinha, bonitinha lá embaixo. Sabe por que quase nunca tem manguinha madurinha embaixo? Porque no dia anterior já passou um outro freguês lá e já levou. E é isso que acontece mais ou menos com os clientes. Existem frutas maduras que estão embaixo do pé? Existem, mas elas são poucas. Agora, se você chegou numa árvorezinha lá, numa dessas mangueiras lá de Brasília, olhou e não tem nenhuma frutinha madura que esteja à mão, que está facinho para você pegar, você vai embora para casa com fome? Ou você vai pegar e vai se esforçar um pouquinho mais para poder pegar aquela manga que está mais lá para cima? Você pode até me falar assim, não, Fábio, eu vou pegar essa manga que está lá para cima, mas no dia a dia, o que eu mais vejo são corretores que olham assim e falam, ah, não deu, está muito alto, e desistem dessas mangas que estão um pouco mais distantes. E é por isso que a maior parte dos corretores que eu conheço que utilizam dessa estratégia de ir atrás só do cliente que já está mais maduro, eles não conseguem fazer vendas todos os meses. É possível fazer vendas com um cliente maduro? É. É possível fazer venda com regularidade só com cliente maduro? É pouco provável. Quem faz isso é aquele cara que vende uma vez a cada 2, 3, 4 meses. E todos os caras que eu tenho aqui na minha imobiliária, que são caras de alta performance, são os caras que sobem na árvore e vão pegar clientes mais difíceis. São caras que vão lá na ponta de cima para poder buscar cliente. E para eu poder não ficar muito nesse lenga-lenga aqui de árvore, 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 eu vou começar a botar nome nos bois aqui, vou começar a nomear melhor um pouco esses clientes. Além da gente chamar esse cara de hang fruit, que nós não precisamos chamar assim não, vamos batizar um pouquinho mais esses outros caras. Primeiro, a gente vai fazer uma escala do que lá os americanos chamam de escala de conversão de cliente, tá? Então esse cara aqui de cima é o cara da não consciência. Depois, nós vamos ter aí também o cara que está numa fase chamada de fase da objeção. E por fim, nós vamos ter o cara na maturidade, que é o momento da venda. Como é que funciona isso, gente? Isso daqui funciona para venda de imóveis, mas funciona para venda de qualquer coisa. Para vender carro, funciona para vender hambúrguer do McDonald's. Tanto faz. Todo mundo, quando vai chegar no momento de compra, ele passa por essa jornada dessas 3 fases. A primeira é a não consciência, depois a objeção e depois o ponto da maturidade. É mais ou menos assim. O que é a não consciência? A não consciência é quando o cliente não sabe de alguma coisa. Ele não sabe, por exemplo, que o produto existe. Ele não sabe que ele precisa do produto. Ele não sabe aonde o produto está à venda. Ele não sabe quem vende o produto. Ele não sabe o custo do produto. Enfim, ele não sabe alguma coisa.
É por isso que você vai ver que nos anúncios que as construtoras fazem, as incorporadoras fazem, ou que nós mesmos fazemos aí nos portais, a gente começa muito assim, ó, conheça o Vereda Areião, o novo empreendimento da Terral Incorporadora. Esse é um exemplo de um produto que a gente está vendendo aqui, tá, gente? Então, conheça o melhor prédio de frente da praia de Ipanema, o único que tem assim. Quando a gente começa com esses negócios de conheça, descubra, venha, tudo isso a gente está pegando e chamando o cliente para ele conhecer que o produto existe. Ele não sabia que o produto existia e aí ele passa a saber que o produto existe. Mas essa não é a única realidade de não consciência que existe. O cliente, por exemplo, pode saber que o produto existe, mas ele não sabe que o produto é para ele. Por exemplo, eu estou aqui muito feliz e satisfeito, moro lá em São Paulo e estou indo para o meu apartamento ali na região dos Jardins, perto da Paulista. E eu tenho uma família com 3 filhos e estou num bom apartamento, não tenho necessidade nenhuma de comprar outro imóvel. Estou super satisfeito, está tudo certo na minha vida. Aí eu pego um avião, desço ali no aeroporto de Guarulhos e na hora que eu estou voltando, na saída lá do aeroporto de Guarulhos tem aquelas placas, uns outdoor bem grandão, e aí eu vejo lá uma propaganda de um condomínio horizontal fechado, maravilhoso, o Alphaville. E para quem não sabe, o Alphaville não fica na cidade de São Paulo, tá? Ele fica perto de São Paulo aí, você pega aí 50 minutinhos e tal e chega lá, mas não está dentro da cidade de Alphaville, digo, de São Paulo. E aí, eu que sou o cliente, que nunca pensei, que moro bem no centro da cidade, que nunca pensei em morar em casa, que moro há muitos anos em apartamento, que estou bem, que eu estou com o meu apartamento, e eu vejo aquela foto daquele lugar espaçoso, daquele lugar tranquilo, daquele lugar legal. E nela está dizendo assim, a tantos minutos de São Paulo, venha morar no Alphaville Tananã. E aí ele também fala assim, além disso, ele ainda fala assim para você, more com conforto e trabalhe perto da sua nova casa. Porque lá eles têm uma estrutura muito grande também de prédios, corporativa. A sede de muitas empresas, inclusive, mudou para lá nas últimas décadas. Então, eu que nunca pensei em comprar uma casa, eu olho aquilo e aí eu falo, ué, tá aí, é uma boa ideia. No momento em que eu não sabia que aquele produto era para mim, eu fiquei sabendo que ele é, eu nem sabia que eu tinha essa necessidade, mas alguém me incutiu nessa necessidade, eu saí do momento da não consciência. Mas pelo fato de que eu vi aquele outdoor, eu vou virar e vou falar assim, agora eu vi o outdoor, agora eu sei que eu quero comprar, então eu vou ligar agora e vou já comprar um imóvel. Vou comprar lá o tal do terreno? Claro que não, né, gente? Antes de eu pegar e chegar na etapa de compra, eu tenho que passar por uma outra etapa que é muito importante, que é a etapa das objeções. Então no momento que eu falo assim, pô, legal, eu quero saber mais, eu quero morar aí nesse tal desse Alphaville. A segunda coisa que eu vou fazer é, mas será que eu consigo pagar? Quanto é que custa isso? Será que minha esposa vai gostar? Será que a escola dos meninos dá para mudar lá para perto? Será que minha mãe vai achar ruim se eu mudar para lá? Será que meus filhos não vão perder os amigos? Será que meu cachorro vai ter um pet shop? Será que... sei lá. Eu vou fazer 32 mil perguntas diferentes. Será que... cada uma dessas perguntas é uma objeção. E as objeções são muito importantes, porque tem muita gente que fala que venda é uma quebra de objeções. Então, no momento em que eu tirar todas as objeções da minha frente, então eu falar, beleza, meus filhos vão se adaptar lá, beleza, eu consigo pagar a parcela, ou eu consigo dar o meu imóvel de entrada e fazer parte disso, beleza, minha esposa gosta da ideia, beleza, eu vou conseguir transferir o meu trabalho, o meu escritório para lá. Enfim, quando eu for matando cada uma dessas objeções, aí sim é que eu vou migrar para o momento de maturidade e o momento da compra. Tá? Então, é nesse momento que eu vou passar para o momento da compra. Vocês conhecem o portal Zap? Gente, o Zap Imóveis é um portal que pertence ao Grupo Globo, tá? E eles hoje são o maior do país, eles adquiriram o portal Viva Real, se fundiram aí com os caras e viraram um monstro gigantesco. Há uns dias atrás eles soltaram uma pesquisa de mais ou menos qual que é o tempo médio que demora para vender um imóvel no Brasil. Em média, no Brasil se leva 468 dias para se vender um imóvel. 465 vão dar 1 ano e 4 meses, vão dar 16 meses. É a média, ou seja, vai ter um imóvel que fica aí à venda durante 2 anos, 3 anos e vai ter aquele que vende em 3 semanas. Na média, um pelo outro, 468 dias para se vender. E a média de tempo em que o cliente passa para comprar é meio parecida.
Eu já vi gente falando, não, é 3 meses, são 5 meses, mas as pesquisas mais de ponta aí estão apontando para um tempo muito próximo desse aqui que o cliente, na média, demora para poder comprar. Por que eu estou falando de tempo de compra e estou falando de tudo isso? Porque o que é o tempo de compra médio do cliente? O tempo de compra médio é o tempo em que ele parte dessa etapa aqui de não consciência, passa pelas objeções e chega até o ponto de maturidade. E o que eu mais vejo dentro da minha imobiliária, no mercado imobiliário aqui em Goiás e em todo o canto que eu ando, porque também às vezes eu converso aqui em Goiânia e o pessoal fala, não, porque em Goiás é muito difícil. Aí eu vou lá para Fortaleza, aí o pessoal fala, não, porque o cearense é muito difícil, aqui é assim, assado. Aí eu vou lá em São Paulo, minha esposa é paulista, não, porque aqui em São Paulo é diferente, aqui é tudo a mesma coisa, gente, é gente. Eu fui morar nos Estados Unidos ano passado, é a mesma coisa lá, mesma coisa. Entendeu? Então, são pessoas, as pessoas se comportam de jeito meio parecido. Tem um pouquinho de coisa de cultura local e tal, mas na média todo mundo se comporta meio parecido. Então, todo mundo vai passar por essas fases. Não consciência, objeção, maturidade. Só que o corretor, muitas vezes, ele não tem essa paciência para poder esperar isso aqui. E aí você pode até estar pensando assim, Fábio, não é que eu não tenho paciência, é que eu tenho conta para pagar. E se esses caras ficam me enrolando, e aí, como é que eu faço? Tem a conta de luz para pagar no final do mês. O problema, galera, é que muita gente fica correndo atrás do rabo. Então vocês pegam e me falam assim, Fábio, eu estou preocupado com a venda que vai sair hoje, com a venda que vai sair hoje, que vai sair esse mês. Tudo bem, eu entendi isso. Mas como é que você faz para ter a venda daqui a 2 meses? Porque, cara, se a venda não vier agora e você não plantar ela, daqui a 3 meses vai estar com o mesmo problema. E aí eu vejo um monte de gente se afogando em dívidas, enrolando, ficando desesperado, metendo pressão em cima dos clientes. E o cliente, cara, ele não tá nem aí se você tá desesperado para poder pagar a conta de luz, não, irmão. Ele quer saber que ele vai gastar os 400 dias que ele precisa para tomar a decisão dele. Vai ter gente que vai tomar essa decisão em 1 semana? Vai. Mas vai ter gente que vai demorar 2 anos. Na média, vai dar isso aí, 400 e tantos dias para o cara poder passar por essas 3 etapas. E não adianta nada você tentar fazer com que apertar lá, passar rapidinho, sabe, o forward do cliente. Não adianta tentar pressionar o cliente e achar que ele simplesmente vai acelerar porque você está afim. Ele não vai fazer isso. Então, hoje, o que eu quero ensinar para vocês é quais são essas etapas e como a gente faz uma identificação do cliente em que etapa que ele está da venda. Para poder facilitar, esse negócio de não consciência, objeção, maturidade, é uns nomezinhos meio difícil de explicar, de ficar falando no dia a dia. E eu vou chamar os clientes que estão nessa etapa lá de cima da árvore, lá de cima da não consciência, de clientes frios. E eu vou chamar o cliente que está no meio da árvore, ou seja, na etapa de objeções, de clientes mornos. E, adivinha, eu vou chamar o cliente que está na etapa de maturidade, lá embaixo, já prontinho, doido para comprar, assinando proposta. Eu vou chamar esses caras de clientes quentes. Então, cliente frio é aquele cara que está na etapa de cima da árvore. Cliente morno é o cara que está no meio da árvore, na etapa de objeções. E cliente quentes, o cara que já está chegando no momento da venda. E, gente, é aqui que está o pulo do gato. Você conseguir identificar qual cliente está frio, qual cliente está morno e qual cliente está quente é que é a sacada. É isso que divide os meninos dos homens, as meninas das mulheres. Você pode até me falar, eu já sei. Fábio, isso aí que você está falando é super óbvio. Não precisa ficar com essa enrolação toda aí. Você demorou meia hora para falar o trem mais... Eu sou goiano, tá? Aqui já de coração, então às vezes eu falo trem. Quem é mineiro vai me entender, mas quando eu estou falando trem, eu estou falando de qualquer coisa, tá? Então, de repente, você vai me falar assim, a coisa mais óbvia, ou para nós goiano e mineiro, o trem mais óbvio que tem no mundo é o que você está falando. Eu já sei que tem cliente que está frio, morno e quente. Mas os meus clientes é tudo bom, é tudo cliente quente. E os clientes ruins, os frios, eu mando eles tudo pastar. Porque eu não quero saber desse povo não, porque esse povo fica só fazendo pergunta e não compra nada. Gente, a parte mais importante de um corretor de imóveis é saber identificar a temperatura do cliente.
Eu falo isso o dia inteiro aqui dentro da imobiliária. Eu faço isso aqui com os clientes nossos o dia inteiro. O que eu faço? Eu fico botando um termômetro assim, ó, e botando no cliente para poder saber como é que está a temperatura dele. E como é que a gente mede a temperatura do cliente? E anota aí, o que faz um cliente ser considerado um cliente frio? Fábio, cliente frio é aquele cliente que não tem dinheiro, que é um quebrado, que está enchendo meu saco. Que às vezes eu desconfio até que é outro corretor que está só enchendo meu saco, né? Tem nada a ver com isso, gente. Eu não estou perguntando se o cliente é bom. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Eu estou perguntando que temperatura que está o cliente. Cliente bom e cliente ruim, eu vou pegar e vou ensinar para vocês a separar depois, em outra aula, não é nem hoje. A gente vai ter uma etapa onde nós vamos conversar sobre como é que eu separo o cliente bom e cliente ruim. Existe uma técnica chamada Dante, mas é assunto para depois. Nesse momento, eu quero saber que temperatura que está o cliente. Eu vou insistir mais um pouquinho. Vocês sabem o que é temperatura? Temperatura não é qualidade. Eu não quero saber se o cliente é bom ou ruim. Eu quero saber se ele está frio, morno ou quente. É mais ou menos assim. Se você vai lá no restaurante lá do Atala, entendeu? Você pede um prato e você leva para casa e você bota ele para gelar na sua geladeira, ele continua sendo um prato bom. É só botar no micro-ondas lá um pouquinho, depois ele tá delícia. Ele só tá frio. Então o cliente bom é a mesma coisa. O cara pode ser um puta cliente seu. É aquele médico que já comprou com você 10 vezes, é um super cliente, ele tem dinheiro, ele sabe o que ele quer, mas ele tá frio. Então, tem cliente bom, tem cliente ruim. Eu não estou falando sobre cliente bom ou cliente ruim. Eu estou falando só sobre temperatura do cliente, independente se ele é bom ou ruim. Como é que eu meço a temperatura do cliente? O cliente frio é aquele cara que tem mais de 15 dias sem fazer perguntas e mais de 15 dias sem fazer visitas. Fábio, eu tô com um cliente aqui, mas ele é um cliente tão bom, não sei o que, ele só que ele me disse que ele está ocupado. Gente, tem 15 dias que ele não te faz pergunta sobre imóvel? Ah, também tem esse detalhe, tá? O cara tem que te fazer perguntas sobre imóvel. Não adianta ele te chamar de vez em quando e falar: e aí, Mengão, hein? Puta, essa semana, cara. Não adianta ele falar com você sobre futebol, sobre, sei lá, crochê, sobre crossfit, não interessa. Ele tem que te fazer perguntas sobre imóveis. Se nos últimos 15 dias ele não te fez nenhuma pergunta sobre imóvel, se nos últimos 15 dias ele não fez nenhuma visita com você, então, cara, vai lá e prega um carimbo assim na testa do cliente. Taf! Cliente frio, tá bom? Então, cliente frio é o cara que tem mais de 15 dias, que não faz visitas e mais de 15 dias que ele não faz pergunta para você. Fábio, o que é o cliente morno, então? Cliente morno é o cara que faz perguntas, mas não faz visitas há mais de 15 dias. Oi, Fábio? Me perdi um pouquinho, acho que não entendi direito aí. É o seguinte, o cara vem e te faz pergunta. Olha, esse apartamento ele tem quantos quartos? E quantas vagas de garagem? E ele aceita permuta? Será que eu posso dar um carrinho no negócio? Será que eu posso botar outra casa no negócio? E como é que é? Tem quantos andares? Que andar que é? O sol bate na janela? É sol nascente ou sol poente? E ele te faz pergunta. Mas na hora que você fala para ele assim, não, você responde todas as perguntas, você fala assim, vamos fazer uma visita, vamos lá conhecer amanhã? Aí ele fala, eu tô sem tempo. Eu tô sem tempo, semana que vem cá, vamos marcar daqui a 2 meses, minha esposa tá viajando, meu marido tá viajando, sei lá, ele te fala qualquer coisa, mas ele não vai fazer visitas, tá bom? Então, nessa hora, a gente olha assim pro cliente e fala, danado, você tem 15 dias que tá falando comigo e não fez nenhuma visita, mas você me faz perguntas, você é um cliente morno. Ou você está conversando comigo, você já está na minha carteira aí há 6 meses, você nos últimos 15 dias me fez perguntas, mas não topou em fazer nenhuma visita, carimbo na testa dele, morno, beleza? E por fim, o cliente aqui faz visitas e faz perguntas, esse aqui é o cara, obviamente, que está quente. Quando esses caras entram no nosso funil de vendas, ou seja, a gente começa a atender esses caras, a gente sempre vai começar a atender o cliente presumindo que ele é um cliente quente, tá? Então, quando o cliente entra dentro do meu atendimento, ele pega e viu uma placa, ou ele viu um anúncio num portal da internet, ou ele viu qualquer coisa que eu peguei e fiz de captação de clientes, e ele pega e me telefona, vai lá,
oi, tudo bem? Eu tô querendo saber aqui do apartamento tal, ou da casinha tal que eu vi aqui na placa, ou que eu vi no OLX, ou que eu vi no Portal Zap, enfim, que eu vi em algum canto. E eu queria saber mais informações sobre ele. Nesse momento, o cliente está te fazendo pergunta, certo? Então, no mínimo, ele é morno. E pode ser que ele faça visitas, porque eu estou começando a atender ele nesse momento. Então, eu ainda não sei se ele vai ficar sem fazer visitas nos próximos 15 dias. Então, eu vou considerar esse cliente como o quê? Como um cliente quente. Então, quando o cliente começa o atendimento comigo, eu sempre vou presumir que ele é um cliente quente. A partir do momento que passou 2 semanas que o cara não conversa comigo, não me faz nenhuma pergunta, ou me faz pergunta, mas não topa ir fazer nenhuma visita, eu vou considerar esse cara como um cliente morno. E se passar 15 dias sem o cara me perguntar nada, e sem o cara pegar e me topar fazer alguma visita, alguma coisa desse gênero, eu vou considerar esse cara como um cliente frio. Beleza? Até aí? Cliente frio, morno e quente. Eu sei que você deve estar pensando assim, entendi tudo. Isso é a coisa mais óbvia do mundo. Mas não é. Não é, eu já expliquei essa teoria aí para um monte de gente e demora aí umas 5 conversas nossas para ficar no piloto automático e quando eu te falar assim, cara, cliente frio é o quê? Aí você falar, 15 dias que não faz visita, 15 dias que não me faz pergunta. Cliente morno é o quê? 15 dias que não faz visita, mas faz perguntas. E cliente quente é o quê? Faz visita e faz pergunta. Até vocês estarem nesse ponto, e esse é o ponto da hora que você começa a virar uma metralhadora de vendas. É a hora que você está afiado nisso, que você sabe, que você conhece os seus clientes bem e que você sabe a temperatura de cada um deles. Coincidentemente, os corretores que estouraram de vendas aqui foram exatamente os corretores que entenderam essa lógica e no momento que eles passaram a aplicar. Mas eu vou dar um pouco mais de questão prática, tá? Vou explicar para vocês o que vocês vão fazer com essa informação e aonde que vocês vão colocar isso. Lembra que eu falei que o cara que ele não ele está na etapa de não consciência, ele está lá em cima da árvore, ele não sabe alguma coisa? É por isso que ele está frio. É por isso que ele não faz visita com você e é por isso que ele não te faz perguntas. Porque tem alguma coisa que ele não tem consciência ainda. Às vezes ele não achou o produto certo. Você já mostrou para ele um apartamento, ele sabe que ele tem a necessidade. Então você falou, não, Fábio, eu sei que ele quer um imóvel porque ele me ligou aqui, mas de repente ele sumiu depois. É que às vezes ele não sabe se ele tem o dinheiro, às vezes o dinheiro está para sair, às vezes ele não sabe se ele está pronto, às vezes você não deu para ele o imóvel que ele queria. Enfim, existem 1 milhão de motivos para fazer com que ele não saiba alguma coisa e por isso ele não se move, por isso ele não vai para a próxima etapa. Então é por isso que ele está frio. Quando o cliente faz visitas, mas ele te faz perguntas, mas ele não topa fazer visitas, você não sabe, mas tem alguma coisa errada. E essa coisa errada é chamada, nós vamos chamar de objeção. Tem alguma coisa que está segurando o cliente para ele não ir fazer visita. E em geral, o cliente morno, ele mente para você. Então, ai Fábio, cliente mente pra cacete. Todo mundo mente, gente, primeira coisa, tá? Vamos começar a ser honesto aqui. Você mente até para tua esposa, mente para teu marido, não vai mentir para corretor? Lógico que vai mentir. Então, o cliente, para ser gentil com você, ele te fala assim, eu tô sem tempo. Então você fala assim, opa, tudo bem, doutor fulano, eu tô aqui com aquele apartamento que o senhor me perguntou, vamos lá visitar, eu já consegui um desconto, eu sei que ele tem o número de vagas de garagem que o senhor quer, e aí ele vira e fala assim, rapaz, obrigado, mas essa semana eu tô sem tempo, eu tô cheio de trabalho, eu tô com um monte de consulta e não sei o quê. Essa, gente, é a forma educada de falar para você, amigo, você não é prioridade para mim. Amigo, você ainda não achou o produto que me balança. Quer saber por quê? Imagina que o cara foi lá com você, imagina que você está lá no Rio de Janeiro, e o cara vira assim para você e o corretor pegou e achou um apartamento em Ipanema de 5 milhões de reais. E o cliente adorou. Só que 5 milhões está meio caro, né? E de repente o dono desse apartamento tem uma dívida enorme e ele precisa quitar naquele dia e ele fala assim, de 5 milhões por 100 mil reais. Aí você liga para o doutor lá e fala assim, doutor, aí ele te atende e fala assim, oi, tô ocupado, tô no meio da cirurgia aqui, o cara tá lá abrindo o peito do paciente lá e tal, fala rápido. Aí você fala assim para ele, doutor, é urgente, aquele apartamento que a gente olhou lá em Ipanema de 5 milhões está por 100 mil reais, só que precisa fazer a transferência nos próximos 20 minutos, tem que fazer a TED, porque o cliente precisa desse dinheiro. Se fizer o TED nos próximos 20 minutos, vai fechar por 100 mil reais. Eu te juro, pode ser médico, cardiologista, o cara tá lá com o peito do paciente dele aberto.
ele para o que ele está fazendo, ele entrega o bisturi pro colega dele e fala assim, ô fulano, termina aí para mim. Ele sai do centro cirúrgico, liga para a gerente do banco, vira para a gerente do banco e fala assim, baixa aquela aplicação, por favor, que eu preciso desse dinheiro nos próximos 20 minutos. E aí a gerente fala, não tem como, doutor, demora 2 dias. Aí ele fala, então pega o empréstimo. Pega o empréstimo agora. Ela faz o empréstimo, ele faz a TED. Por quê? Porque, cara, de 5 milhões para 100 mil é a oportunidade da vida dele. E pode ser um médico cardiologista, ele vai agarrar. O que aconteceu nesse momento? Nesse momento você virou prioridade. Então, o que eu quero te mostrar é que o cliente ele não é sincero. Ele fala que ele está sem tempo, mas não é verdade. Não existe falta de tempo. O que falta no cliente que ele não vai fazer visita com você é falta de interesse. E você pode até pensar assim, que porcaria, o cliente só fica me fazendo pergunta, o cliente não quer nada, esse cliente é um safado, esse cliente... Gente, não tem absolutamente nada a ver com isso. O cliente está fazendo clientice. Eu faço isso. Sei lá, eu vou comprar um carro. Aí eu olho lá, primeiro eu nem sei que eu estou precisando comprar um carro. De repente meu carro começa a ficar velhinho e a minha mulher reclama e eu falo, tá bom, vou comprar um carro. Vou trocar o meu carro. Aí eu vou lá e visito algumas concessionárias. E aí, cara, eu entro lá e eu falo, tá, mas eu não gostei desse carro, tá meio apertado, será que tem outro que tem uma relação de custo-benefício melhor? E eu vou visitar algumas concessionárias. Eu vou lá falar pro vendedor de carro, não, cara, desculpa, é que eu não gostei muito desse assento, ele não tá muito bem, eu vou comparar ele com outros. Eu não vou falar isso. Eu vou falar, não, amigo, depois eu volto e eu vejo. E se o cara me liga para me cobrar, eu vou pegar e vou ficar falando para ele assim, desculpa, irmão, eu tô sem tempo, mas uma hora eu dou um pulo aí. E eu vou comprar com o produto que eu achar melhor. E eu vou migrar da etapa de não consciência para a etapa de objeções, para a minha etapa de maturidade, com o produto que eu achar melhor, ou com o vendedor que eu achar melhor. E para quem não for esse vendedor, e para quem não for o cara que está carregando o melhor produto, eu vou simplesmente dar um beijo e vou falar assim, desculpa, cara, eu estou sem tempo, e eu vou sair do cara. E é isso que os clientes fazem com vocês, é isso que eles fazem comigo também, todo mundo faz isso. Por quê? Porque não é prioridade. Então, o que eu quero falar para vocês? Que você tem que entender o cliente. Se o cliente começa a te falar coisas assim do tipo, ele te faz pergunta, te faz pergunta, te faz pergunta. Aqui em Goiás o pessoal fala que é especular. O cliente fica te especulando, te fazendo um monte de pergunta, mas ele não topa fazer visita, não é para você ficar puto, é para você mudar de estratégia. É para você pensar assim, opa, o cara tá me fazendo perguntas, mas o cara não tá indo fazer visitas. Significa que ele tá morno. Cliente morno tem objeções. Se o cliente tem objeções, eu tenho que quebrar as objeções. O que será que esse cliente não está me falando? O que será que esse safado não quer me dizer? Porque às vezes o cliente não te diz por vários motivos. Ele não te diz porque, 1, não é da sua conta, 2, porque ele não é seu amigo, 3, porque ele tem vergonha, 4, sei lá, tem 1 milhão de motivos para ele poder pegar e não te contar a verdade. Não te contar exatamente qual que é o motivo que está impedindo ele. Que um corretor, máquina de vendas, corretor top foda faz? O corretor top foda identifica o cliente. Ele pega e pensa assim, doutor Ayrton, tá falando comigo há 15 dias, já me fez um monte de perguntas, mas não topa fazer visita comigo. E o doutor Ayrton tá morno, ele tá com objeções. Quais são as objeções desse cara? Eu tenho que descobrir. E aí eu vou trabalhar muito focado para descobrir quais são as objeções do cliente. E quando eu descobrir as objeções, eu vou levar ele para o próximo nível. Então eu começo a testar o cliente. O que eu vou fazer? Eu vou virar para o Dr. Ayrton e vou começar a falar assim, ele falou para mim que quer um apartamento de 3 quartos até 500 mil reais, por exemplo, numa região X da cidade. Ele me falou isso e eu estou procurando e estou mostrando para ele imóveis desse tipo. Estou mandando lá os links do meu site, estou mandando para ele fotos de imóveis nesse perfil que ele me pediu. Mas eu mostro para ele os imóveis, ele fica com dúvida, mas na hora que eu falo, doutor, vamos lá visitar? Aí ele fala, não, estou sem tempo. Pô, eu tenho que pensar, tem alguma coisa errada. Qual será a objeção desse cara? E eu vou começar a testar essas objeções. Então o que eu vou fazer? Ele está me falando que quer um negócio de 500 mil naquela região, naquele tamanho. Eu vou pegar e vou começar, será que é preço? Aí eu vou mandar para ele outro imóvel na mesma região, muito mais bonito, um pouco mais caro. Vou mandar um de 550, 600 mil reais. E ele continua fazendo pergunta para mim. Ele continua interagindo comigo. Eu falo, opa, o cara não reclamou de um imóvel mais caro. Então não é preço o problema. Esse cara tem outra objeção. Qual será essa outra objeção?
Será que a objeção é porque às vezes ele está falando apartamento, mas no fundo do coração dele ele queria uma casa e ele não está me contando que é a mulher dele que está brigando com ele? Enfim, eu tenho que descobrir o que é isso. Mas eu já testei essa hipótese do preço. Se eu dei mais alto e ele não reclamou, então não é preço. Ou eu fiz o contrário. Às vezes eu dei um mais barato para ele. Eu fico olhando assim, o cara tá me falando que é um de 500 mil, mas eu tô com um cheiro de que esse cara, na verdade, tá com vergonha de me contar, mas ele não tem bolso para 500 mil. Ele quer um de 300, um de 250, tá aqui batendo uma de bacana, mas não tem dinheiro para isso não. E eu testo ele mostrando para ele um imóvel mais barato. E eu vejo a reação do cara. Eu olho lá, ele me falou que queria só de 500 mil. Eu mando para ele um de 350, na mesma região, e aí, só que usadinho, assim, revenda. Aí ele vira e fala, não, muito interessante esse também. Ué, quem está procurando de 500, vê um mais barato, que é mais simples, que às vezes está mais desgastado, e reagiu bem, esse cara não está me contando a verdade. Mas na realidade, ele está com um problema de preço. Ele está querendo uma coisa mais barata. E aí eu vou começar a mostrar várias outras coisas mais baratas, e de repente, num determinado momento, ele fala, opa, esse aqui tá legal, vamos lá visitar. Pum, ele pula para a etapa já de maturidade. Quando o cara faz visita, você já chega com um negócio para fazer proposta. Aí ele faz proposta, aí você vai para a etapa de negociação, enfim. Daí para frente vocês sabem tocar bem o barco. A maior dificuldade que eu sinto é em lidar com o cliente nessas duas primeiras fases, de frio e de morno. Então, quebrar a objeção é a parte mais importante. Mas não tem como você quebrar objeções se você não souber identificar as objeções. Então, como é que eu sei que um cliente tem objeções? Quando eu sei que ele está morno. O melhor comportamento para poder medir a temperatura do cliente é ver o tempo que já faz que ele me faz, se ele me faz pergunta ou não, e se ele faz visita ou não. Mas, Fábio, o cliente meu, ele não está aqui, ele mora lá nos Estados Unidos, ele fala por live comigo, por videochamada, por outras coisas. Então, isso não interessa muito. O que interessa é você conseguir fazer esse tipo de medição para poder saber se ele, em que temperatura que ele está. Como é que você vai conseguir fazer essa medição se o cara não está junto com você? Ele topa que você vá lá e verifique assim, ele manda algum outro representante, ele manda a filha, a prima, sei lá, alguém para poder ir ver isso pessoalmente. Existem várias formas de você ver que o cliente está reagindo bem ou não. Tá, Fábio, mas beleza, eu identifiquei que o cliente, ele é um cliente frio, ou ele é um cliente morno, ou ele é um cliente quente. E o que eu faço com isso? Uma das partes muito importantes dos corretores de alta performance é a organização. Você vai precisar, e eu vou estar ensinando algumas ferramentas, desde uma planilhazinha do Excel ou do Google Sheets, até ferramentas bem sofisticadas de CRM, como as que a gente utiliza aqui na empresa, para você ter controle sobre os seus clientes. Tem gente que vai fazer isso até numa agenda de papel. Então já vai ficar um disclaimer agora. Não pode controlar clientes em agenda de papel. Se você tem uma agenda de papel em que você controla todos os seus clientes e você só tem essa agenda de papel, você não vai conseguir ser um corretor top foda, super vendedor. Não vai, não em volume. Você pode até fazer uma venda ou outra grande e tal, mas você não vai conseguir fazer o que eu quero te ensinar aqui. Por quê? Porque o papel ele não aceita o número de clientes que eu vou te recomendar que você tenha. Eu até tenho uma agenda assim em que eu anoto as coisas. Vou até mostrar para vocês, para não falar que é papo furado. Ó. Tá aqui meu caderninho e eu faço todas as anotações de todas as reuniões que eu vou e de tudo que eu estou fazendo com os clientes. Mas esse caderninho ele tem um limite de quantidade muito claro. Eu consigo levar aqui 10, 12, 15 pessoas que eu consigo coordenar no meu caderninho. Mais do que isso, a minha cabeça explode, eu não consigo fazer. Então eu vou precisar da ajuda do computador. Eu posso até fazer uma anotação rápida no papel, esboçar alguma ideia minha no papel, mas depois eu tenho que lançar isso no computador. Pode ser numa planilha, pode ser num CRM, existem várias ferramentas, mas eu vou precisar da ajuda desse computador. E o que eu vou fazer? Eu vou ter que cadastrar esse cliente em algum lugar, nessa planilha ou no CRM, e eu vou ter que classificar o cliente. O que eu faço com o cliente? Eu faço classificação. Todo cliente meu tem que ser classificado em frio, morno ou quente. Isso é o fundamento, gente. Todo cliente meu tem que estar classificado em frio, morno e quente. Beleza, Fábio, entendi. Vou classificar os clientes em morno, frio e quente. Mas quantos clientes que eu tenho que ter para poder fazer venda? O que eu quero saber é venda. E aí? O que eu vou ficar classificando esses caras, ficando nessa encheção de paciência aí o tempo todo, mas e venda propriamente dito?
Quantos clientes que eu preciso? Eu tenho um número mágico e esse número muda de uma cidade para outra, muda de um tipo de perfil de corretor para outro, mas ele tem uma certa estabilidade. Ele é um número que, em geral, os corretores que eu já acompanhei começam a fazer uma explosão de vendas, tá? Então, eu vou recomendar que você tenha pelo menos 150 clientes que você está trabalhando, tá? Então, Fábio, eu não tenho 150 clientes, mas eu tenho 120 e eu estou performando super bem. Tudo bem, não é uma conta super exata não isso aqui, tá, gente? Mas é um número que eu tenho visto que tem sido meio que um número mágico aqui, sabe? Toda vez que eu vou conversar com um corretor que está no estágio de top foda aqui dentro da imobiliária, ele está próximo de ter 150 clientes. Pega o caderno agora e começa a anotar. Primeira meta da noite, eu vou ter 150 clientes, beleza? 150 clientes. Se você já tem isso, maravilha, segura aí que daqui a pouco a gente vai conversar o que você vai fazer com eles. Se você não tem, irmão, come a mão, mas você tem que ir atrás de 150 clientes. Eu peguei e comecei a entrevistar os meus corretores aqui da minha equipe para poder descobrir quantos clientes eles tinham. E quando eu fui fazendo esse exercício, eu fui vendo que o cara está aqui há 6 meses, 8 meses, 1 ano, 2, 3 comigo, e ele tem lá no sistema, no nosso CRM, lançados 300 clientes, 400 clientes que ele já atendeu. Mas que ele está mantendo ativos, porque no nosso sistema é assim, você fala se o cliente está ativo. O que é o cliente ativo? Aquele que você está trabalhando, aquele com quem você conversa. Ativos, e o resto ele dispensa. Ele vai lá e marca dentro do sistema assim, inativo. Esse cliente não quer comprar não, esse cliente eu já desisti dele. E aí quando ele marca como inativo, outro colega, outro corretor aqui da imobiliária, pode ir lá e tentar reativar esse cliente, tenta reesquentar esse cliente. Quando eu peguei para analisar a maior parte dos meus corretores aqui, os caras tinham 15 clientes, 20 clientes, 18 clientes. Deixa eu te explicar, cara. É impossível um corretor que tem 15, 20 clientes fazer venda todos os meses. Então, galera, não dá. Não dá para fazer com pouco cliente. Muitos dos corretores percebem isso. Eles entendem que eles precisam ter muitos clientes para poder fazer isso. E o que esses caras fizeram aqui na minha imobiliária? Eles vinham aqui para mim, na minha mesa. Inclusive, eu estou aqui na minha mesa, tá? Então eles vêm aqui na minha mesa e falam assim, ô Fábio, eu preciso de mais cliente, me dá mais lead. E eu comecei a ir atrás de lead, e eu comecei a ficar feito louco aqui, e vamos botar portais, e vamos fazer landing page muito louca, vamos fazer uns anúncios no Facebook aí malucão, vamos fazer anúncio do Google, vamos botar placas na cidade, vamos conseguir produto, eu comecei a fazer um monte de coisa. E aí eu comecei a puxar relatório, eu parava aqui de noite, nesse horário aqui, puxava lá no meu computador e olhava, pô, o cara me pediu mais clientes, e eu mandei o triplo de clientes para ele, porque aqui na imobiliária quem cuida de gerar clientes é a imobiliária, sou eu, né? Então eu mexi na minha maquininha e comecei a gerar mais clientes para ele. E a gente fez um exercício de olhar que depois de alguns meses nós estávamos mandando 3 vezes mais clientes por corretor do que a gente mandava antes. E sabe qual que foi o resultado de vendas? Nenhum. As vendas não subiram. Eu falei, mas como é que é possível? Eu mandei 3 vezes mais clientes e as vendas continuam no mesmo nível. Eu gastei mais tempo, eu gastei mais dinheiro, eu gastei mais esforço da minha parte e não converteu. Aí eu fui olhar no sistema, fui lá e comecei a puxar. Os caras que eu entreguei 3 vezes mais clientes continuavam atendendo aqueles mesmos 15, 18, 20 clientes. Sabe por quê? Porque o cara resolveu fazer uma seleção. Ele começou a fazer assim, ó, eu só atendo cliente bom. Aqui em Goiás o pessoal fala bom. Eu só atendo cliente bom. Se o cliente não me atende, se o cliente não me dá retorno, eu já pego e inativo ele no sistema. Pronto, falei. Faço do meu jeito. Aí, garotão, é por isso que suas vendas estão uma merda. Porque você pega e dispensa um monte de gente boa porque você não assistiu a minha aula. Você não entendeu que o que interessa não é se o cara é bom ou ruim. O que você tem que medir é a temperatura dele. Então, se o cliente está frio, morno ou quente. É só isso. Você não tem que ficar falando cliente bom, cliente ruim nessa hora. Você só tem que medir a temperatura. E o que meus corretores faziam? Eles pegavam e fica imaginando, gente, eu tenho aqui esse copo. Como é que é mais fácil de eu encher esse copo? Se eu pegar aqui e virar uma garrafa muito maior do que essa, botar uma mangueira de bombeiro aqui, só que o copo está todo furado e a água sai por baixo, ou eu posso botar bem devagarzinho a água aqui e se eu fechar os buracos eu encho antes o copo. É óbvio que para eu conseguir encher um copo desse, eu tenho que fechar os buracos. E o que são os buracos? Os buracos são a perda de clientes que você tem porque você desiste deles.
O que eu mais vejo aqui dentro da minha imobiliária, agora não, tá? Porque agora eu tô criando os caras top foda, que eu tô dando esse treinamento aqui. Isso que eu tô falando com vocês, eu já fiz em sala de aula. Quem quiser entrar lá no meu Instagram vai ver as fotos muito loucas lá, de eu gritando aqui dentro e fazendo essas macaquices com a turma aí, explicando isso. Porque o que eu tava aqui dentro não era cheio de corretor. Eu descobri que eu tava cheio de chapeiro do McDonald's. Eu vou botar aqui para vocês, ó. Hashtag chapeiro do McDonald's. Vocês sabem o que é o corretor chapeiro do McDonald's? Chapeiro do McDonald's é aquele cara que esquenta para os outros comer. Essa semana, ontem eu estava com um corretor aqui, que é chapeiro do McDonald's, que não entendeu essa aula e que fez a seguinte burrada. Olha o que o cara fez. Ele estava com 305 clientes. 305. É o dobro do que eu acho. Eu fui lá e dei um abraço nele. Eu falei, cara, você é demais. Você vai vender pra caramba. Aí ele falou, yeah! Aí o camarada teve, sei lá, uma ressaca, ficou triste, sei lá, aconteceu alguma coisa na cabeça dele. E ele foi e saiu inativando os clientes dele. Ele saiu assim, ó, desliga, 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 desliga. Esse cliente não me retornou, esse cliente aqui é feio, esse cliente é amarelo. E ele saiu, desliga, 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 desliga. Sabe quantos clientes sobraram na lista dele? 40. Ou seja, ele desativou 260 clientes. 260! E ficou só com 40, porque ele achou assim, esse aqui é os clientes bons, esses são os clientes que vão comprar, esses são os que têm potencial de comprar. Só que ele não entendeu a teoria. Não é para você ficar pensando em cliente bom, é para você fazer volume e marcar a temperatura do cliente. Sabe o que aconteceu? No sábado, um dos clientes, daqueles 260 que ele inativou, ligou aqui na imobiliária. E queria ver um apartamento que esse corretor já visitou com ele há 30 dias atrás. E esse cliente falou para esse corretor meu, desculpa, eu não vou comprar porque eu já comprei outro. Só que sabe o que o cliente fez? O cliente mentiu. O cliente mentiu porque ele não queria encheção de saco. O cliente falou que já tinha comprado, mas não tinha comprado. Quando deu 30 dias depois que ele já tinha olhado no mercado inteiro, ele viu que aquela era a melhor opção e ele ligou de novo aqui na imobiliária. Só que sabe como é que é a regra que funciona aqui na imobiliária? Se você tiver com um cliente ativo no sistema, esse cliente é seu. Não interessa qual for o corretor que atendeu ele aqui depois, a gente vai encaminhar para você. Só que se você desativou o cliente e botou inativo dentro do sistema, você abandonou o cliente oficialmente. Você não quer mais atender aquele cliente. Então o corretor que atendeu o telefone vai pegar e vai poder atender o cliente. E uma corretora que estava aqui, olhando para o tempo, atendeu e o cliente falou, olha, eu quero vir e comprar o edifício tal, papapá. Você pode mostrar para a gente hoje? Posso. Ele foi lá, ela foi lá, falou com o cliente, ficou 1 hora conversando com o cliente, tirou as últimas objeções, fez proposta, ganhou a venda, R$10.000 de comissão. E o outro corretor que já tinha mostrado esse apartamento, que já tinha feito tudo, mas que tinha desistido do cliente, porque o cliente comentou que já tinha comprado, ou por qualquer outro motivo, ele pegou e inativou esse cliente. Resumo da ópera. Esse primeiro corretor que eu estou falando é o chapeiro do McDonald's. Ontem eu chamei ele para fazer uma conversa aqui e falei para ele, cara, eu não acredito que você fez isso. Ele, não, Fábio, é que eu tô achando melhor eu pegar e fazer desse jeito. Eu tô acreditando em mim. Aí eu falei, brother, eu tô te falando um negócio que eu tô pesquisando há anos. São números. Não vai funcionar, você vai perder. Aí eu nem falei para ele que ele perdeu a venda não de R$10.000, porque de repente o cara suicida na hora, assim, né? Faz igual de dia. Então, eu nem comentei que ele perdeu. Eu só falei para ele assim, eu fiz uma cara bem séria para ele, falei assim, irmão, eu vou te provar que você está errado. Eu vou te provar com números. Daqui a uns 2 ou 3 meses, eu vou pegar todas as vendas que você perdeu e que eu sei que foram para outros corretores e eu vou te mostrar. E você vai ver que você está vendendo mal exatamente porque você não se foca em seguir a teoria. Você é chapeiro do McDonald's. Você está esquentando para os outros comer. Como é que alguém atende 150 clientes com qualidade? O que eu faço, Fábio, eu primo pela qualidade. Eu pego e atendo 20 clientes bem atendidos. Porque quem atende 150 clientes não dá conta de atender os clientes bem igual eu atendo. Ah, é bonitão? É por isso que você não vende. Porque eu sei que tem como atender 150 clientes toda santa semana. Quer ver? Eu vou te mostrar. Relaxa. Eu vou ensinar vocês como chegar nesses clientes. Mas eu já vou adiantar um spoiler das próximas aulas. 150 clientes você faz assim, ó. Eu consigo fazer 150 clientes num mês com raiva.
Entendeu? É facinho. Fazer cliente é a coisa mais fácil do mundo. O difícil é manter. O difícil é atender muita gente. Então, quem está preocupado com como é que eu vou conseguir esses clientes, relaxa que essa é a parte fácil. Não vai ser hoje que eu vou ensinar, mas eu vou ensinar vocês e vocês vão chegar lá. Só que não adianta eu te ensinar como conseguir clientes se você... Lembra que eu expliquei? Foi a primeira coisa que aconteceu aqui na imobiliária. Eu ensinei para os caras a aumentar o número de clientes e não mudou nada. Por quê? Porque eu dava 3 vezes mais clientes para eles e eles continuavam perdendo com o copo todo furado, porque deixava os clientes escapar. Então a primeira coisa que você vai ter que treinar para mim, esse é um exercício, gente, não é uma corrida de 100 metros rasos, não é uma corrida rápida, é uma maratona. Eu vou ficar aqui várias semanas ensinando para vocês exatamente o que vocês têm que fazer. Se alguém aqui está esperando respostinha mágica, dicasinha do tipo como perder 150 quilos em 10 horas. Gente, isso é mentira, não existe fórmula mágica. Existe consistência, existe trabalho, existe técnica. Eu vou ensinar para vocês técnica. Vou ensinar para vocês ser o melhor lutador de karatê, o melhor corretor top foda, corretor máquina de vendas. É isso que eu vou ensinar para vocês. Não dá para ensinar isso em 10 minutos. Não vai ser numa aula, vou ensinar isso em várias aulas. Mas vai ter mudança na sua vida? Vai ter muita. Anota para mim o número de clientes que vocês têm. Então anota aí, deixa eu botar aqui. Anota. Primeiro você vai anotar. Anota. Número. Isso aqui não é hashtag não, tá? Esse símbolozinho aqui significa número. Número de clientes. Hoje. Anota para mim. Número de atendimentos no mês. Anota para mim. Número de propostas no mês. E anota para mim o número de vendas no mês. Se você acha que não consegue nem juntar, que o número é 0, tive 0 venda no mês, então anota nos últimos 90 dias. Anota, gente. Anota. Por favor, anota. Anota no caderno, anota no post-it, prega no computador, faz qualquer coisa, mas anota esse número. Sabe por quê? Porque daqui a 3 meses a gente vai conversar. E se você tiver feito tudo o que eu fiz e que eu vou te falar para poder fazer, você vai comprar uma passagem e vai vir aqui em Goiânia e me dar um beijo. Eu tenho certeza disso. Não interessa se é homem, mulher, cachorro, periquito, vai todo mundo querer vir aqui atrás de mim para poder me agradecer. Porque funciona. Você vai ver, vai mudar esse número. Esse número vai mudar muito. Só que você tem que fazer a parte disso, tá bom? Então anota aí. Vai ter que mudar, tá bom? E relaxa que eu vou explicar como é que a gente vai fazer para ter os 150 clientes. Como é que eu chego nos 150 clientes? A primeira coisa que eu tenho que fazer é não mandar cliente embora. Fábio, cara, por que é que você deixa de atender um cliente? Fala pra mim. Eu sei uns aqui que são bastante conhecidos aqui dentro da minha imobiliária e que tá tudo errado, tá? Que os corretores adoram falar e pra mim está tudo errado. Por exemplo, o corretor chapeiro do McDonald's, ele vira pra mim e fala assim, ó, Fábio, o cliente não tem dinheiro, o cliente não tem não sei o quê. Esse cliente não está querendo nada, porque ele não conversa comigo. Ele não tá, não sei o quê. E fica falando um monte de bobagem para mim. Só que a verdade é que, na minha opinião, só existem 4 motivos. 4 motivos. Tá, 4 motivos para inativar o cliente. Quais são esses motivos para inativar o cliente? Primeiro, o cliente pediu. O cliente pediu. Como é que é esse negócio de o cliente pediu? O cliente virou para você e falou assim, amigo, eu nunca mais... Nessa vida, nessa encarnação, quero voltar a falar com você. Eu te odeio, eu não gosto de você. Você não entendeu isso? Fábio, eu não gosto desse jeito que você fala. Esse jeito exagerado, assim, esbugalhado. Eu não gosto, eu não quero nunca mais falar com você. Quando o cliente fala isso pra mim, eu falo, tá bom. Eu fico triste, eu fico magoadinho, mas eu falo, tá bom. Aí sabe o que eu faço? Eu vou lá no meu CRM e coloco assim, ó, inativar cliente, o cliente pediu. O segundo motivo é, o cliente comprou e pediu. Fábio, eu falei com o cliente me falou que já comprou. Mas ele te pediu para você não falar mais com ele? Não, não me pediu isso. Então continua. Só pelo fato de que ele já comprou, não é motivo para você inativar. Ele tem que falar que já comprou e te pedir para tá bom, encerrou. Como é que é isso? O cliente está falando comigo, eu estou lá no WhatsApp, ele fala assim, não, Fábio, eu já comprei. Aí eu viro para ele, o que eu faço? Eu e os meus corretores máquina de vendas, meus corretores top foda também fazem isso, tá, gente? Eu viro para o cliente e falo assim, cara, vou te pedir uma licença. Eu queria te mandar, vou continuar te mandando um material semanalmente aí, só para você ter uma ideia de como é que tá o mercado, só para você ver as novidades. E se de repente você tiver alguém para me recomendar, você me recomenda também, tudo bem?
Quando eu falo isso com os clientes, 95% deles falam, tudo bem, não tem problema nenhum. E eles aceitam continuar recebendo algum tipo de comunicação da minha parte semana atrás semana. Fábio, por que que isso é importante? Porque se esse cara já tiver comprado de verdade, ele pode voltar a comprar. Vamos dizer que ele comprou uma sala comercial, ele está procurando uma sala comercial, ele é um advogado, e ele já comprou. E ele me permite continuar falando com ele, pode ser que daqui a 6 meses ele compre uma casa, pode ser que o irmão dele compre alguma coisa. E se ele está na minha lista de clientes ativos, ele vai me recomendar. Eu já cansei de ver venda desse jeito. O melhor ativo que você tem é o seu cliente. É ele que tem muito mais poder, não é anúncio lá do Facebook, não. É ele que vai pegar e vai te recomendar. São vocês que estão aqui na minha aula que depois vão virar para os colegas e falar assim, meu, eu vi um cara muito louco lá de Goiás que fala as coisas aí, mas que faz sentido e vai recomendar. E não interessa quantos anúncios eu faça, nada vai ter mais poder do que essa tua indicação. Então nada tem mais poder do que a indicação do cliente. Eu não dispenso clientes. Se o cliente me permitir, eu vou continuar conversando com ele. Então, o cliente já comprou e pediu para eu não falar mais com ele, maravilha. Segundo motivo para inativação. Terceiro motivo para inativação, cliente mal educado. Cliente mal educado. Fábio, o cliente pegou, falou comigo e falou assim, olha, você vai fazer tal coisa. O C é por conta do lugar que a gente está, tá? Geograficamente. Então, você vai fazer tal coisa porque eu estou mandando. Você tem que entender que é não sei o quê. E o cara já chega, seu patrão, te falando um monte de... Irmão, ninguém nesse mundo é obrigado a ouvir gente mal educada. Cliente mal educado, eu sou obrigado a ficar ouvindo? Não. Cliente foi mal educado comigo, eu escrevo lá no meu CRM. Cliente mal educado. E inativo ele na hora. Sabe por quê? Porque vendas tem muito a ver com animação. E você tem que começar o dia assim, ó. Hoje eu vou vender porque eu sou máquina de vendas. Ah! E eu começo o dia assim, todo santo dia. Minha mulher reclama, mas eu começo assim todo santo dia. E é por isso que eu performo, é por isso que eu vendo. É isso que eu faço com meus corretores aqui. Cara, eu chego todo dia assim. Só que se o cliente é mal educado comigo, se alguém é mal educado comigo, eu fico triste. Isso vai me dando uma diminuída, eu vou ficando murcho. Então, não pode se deixar ficar murcho. Não aceita. Cliente foi mal educado com você, inativa o cara, tira ele de sua vida. Fica só com quem é gente boa. Por quê? Se você tem 150 clientes, saiu um mal educado, ficam 149. Você vai vender pra caramba e sua moral vai ficar alta. Então, não se entregue. Cliente mal educado, vaza com o cara. Quarto motivo para poder pegar e inativar o cliente. Cliente doido. Gente, 3% da população do mundo é doida. Assim, se você conhecer 100 pessoas, 3 delas são doidas. Se no seu grupo de amigos, da sua família, você não conhece nenhum doido, é porque talvez o doido seja você. Fica a dica, tá? Mas é assim, normal. De cada 100 pessoas, 3 é doida. Então, se você atender 150 clientes, vai ser normal de você pegar aí mais ou menos 4 doido e meio. Tem gente que tem mais sorte, vai pegar 4, tem gente que vai pegar 5. É isso aí, mais ou menos 4 doido e meio. O que é cliente doido? Cliente doido é aquele cara que não fala coisa com coisa. Ele te liga e fala assim, olha, porque eu vou pegar e vou receber uma herança, e aí eu vou comprar todos os apartamentos da orla e vou fazer não sei o quê. E ele te conta umas histórias, sabe? Nada com nada. Nada com nada. Então, quando você vê que o cara não bate bem da biloca, que o Tico e o Teco já não conversam já faz algum tempo, você educadamente para de dar conversa para ele. Para de chamar ele, vai lá e inativa ele no sistema e bota lá no seu CRM, cliente doido. Por que que eu inativo o cliente doido e não inativo o cliente frio? Porque o cliente frio esquenta, mas o cliente doido ele raramente converte. Então ele toma meu tempo, porque ele é muito carente, ele fica vindo, conversando, fazendo um monte de perguntas, ele toma muito do meu tempo, ele fica parecendo um cliente morno, porque ele fica me fazendo pergunta, mas ele não vai para frente. Fábio, isso aí que você falou agora, eu lembrei de 1/3 dos meus clientes, é assim. Então eu só estou atendendo doido? Não, gente, você está sendo severo demais. Tem um cliente que é chato, tem um cliente que é perguntão, mas cliente doido, estou falando doido. Então o cara que é doido mesmo, você inativa ele. Eu só vejo esses 4 motivos para largar um cliente. Mas Fábio, o cliente me falou que só vai comprar daqui a 6 meses. Isso é motivo para você inativar o cliente? Não está nessa lista. Não é motivo não. Inclusive, eu vou te perguntar, o que você faz se o cliente virar para você e falar assim, só vou comprar em novembro? Você falou que você agenda com ele para ligar em outubro, certo? Beleza, cara. O que você faz é o que 90% de todos os corretores que eu conheço fazem.
E é um intuitivo. Eu talvez pensasse a mesma coisa, mas eu vou te falar, velho, o cliente que fala, eu vou comprar em novembro, ele tá mentindo pra você. Ele pode ser seu brother, ele joga futebol com você. Ele vira e fala assim, ó, novembro eu vou comprar e a gente pega e dá aquela olhada. O que ele tá te falando? Irmão, não torra meu saco que agora eu não tô com cabeça pra isso. Aí você pega e você acredita nisso. Você faz isso aí, você marca ele lá no CRM, em outubro a gente conversa. Sabe o que vai acontecer? Brother, chapeiro do McDonald's, hashtag chapeiro do McDonald's. Se você fizer isso, o cara vai fazer assim, ó, ele vai vir lá, ele joga bola com você toda quinta-feira, um dia ele vai aparecer lá pro meio de julho, vai te dar um tapinha nas costas e falar assim, eu tava passando ali na frente do não sei onde, aí eu vi um lançamento, cara, saiu uma oportunidade da vida, né? Aí, eu fui lá e comprei, né? Eu peguei, eu tava sem dinheiro, mas minha mãe me arrumou um dinheiro aí pra eu dar entrada, eu fui lá e comprei. Mas preocupa não, na próxima é nós, tá? Nós na fita. E aí, cara, você perdeu, cara. Por quê? Porque você acreditou nele. Então, cara, se o cara vira pra mim e fala assim, ó, Fábio, só vou comprar em novembro. O que eu falo na hora pra ele? Eu falo, não, beleza, irmão, fica à vontade, no seu tempo. Eu vou te pedir licença, porque eu vou ficar te mandando um materialzinho só pra você ter uma ideia de como é que tá o mercado. Eu vou te mandar toda semaninha ali um negocinho só pra você saber o que tá acontecendo. Você vai tendo uma ideia de variação de preços, eu vou te mostrando as oportunidades que saem, eu vou selecionar o que tem de melhor pra você. Tudo que é oportunidade, aquele negócio que eu não compro só porque eu não tenho dinheiro pra comprar tudo que aparece aqui. Eu vou mostrando pra você. E assim, cara, você vai levando. Na hora que você achar alguma coisa que você quer, ou que chegar lá em novembro, a gente conversa de novo. Mas eu vou te pedir essa licença e eu vou continuar te mandando. Se você falar desse jeito com ele, o cara vai deixar, ele não vai brigar com você, ele vai te deixar ficar falando com ele. E você tem que levar ele até aquele momento. Por quê? A gente não sabe o dia que o cara vai converter lá de... Deixa eu ir lá para minha árvore de novo. A gente não sabe o dia que o cara vai fazer essa conversão aqui, ó, de cliente frio para morno ou de morno para quente. E se você se afastar dele, você vira o chapeiro do McDonald's. Você aqueceu e outro corretor vai pegar e vai mandar para o gol. E é isso que acontece com a maior parte dos corretores. Eles perdem as vendas porque eles se afastam do cliente. Então, a gente não vai pegar e se afastar do cliente. Mas, Fábio, como é que eu faço para atender 150 clientes por semana? Primeira coisa, vamos começar a fazer umas contas aqui. E eu faço essas contas com todo mundo, tá? Daqui a algumas semanas, a gente vai começar a entrar no modo hard, tá? Hoje a gente está só na teoria, mas depois a gente vai entrar muito na prática. E vocês vão descobrir uns materiais que a gente faz aqui, que a gente chama de teasers, e tem um monte de coisa que a gente faz aqui para falar com o cliente. E quando a gente começou a produzir isso, a primeira coisa que eu fiz, quando a gente fez na primeira semana, que a gente começou a montar o trabalho que eles iam fazer de produção de conteúdo, de produção de teasers, foi que eu pegava e ia pro lado dos caras, eu pegava o celular e começava a cronometrar. É isso aí, cara, eu fazia isso, pegava e cronometrava. E aí, sabe aquele cara que vai trocar pneu de carro? Você vai lá e cronometra ele. Quanto tempo demora para trocar um pneu? 8 minutos? 7 minutos? 10 minutos? Sei lá, varia, né? Mas quanto que é o menor tempo possível para você trocar um pneu de carro? Sei lá, cara, a Fórmula 1 troca em 2 segundos. Você faz assim, e tira, e beleza, eles já trocaram. 4 pessoas trocam um pneu em 2 segundos. Então o que precisa para poder fazer rápido é ter técnica e tecnologia e gente. Então a Fórmula 1 consegue fazer isso rápido com os pneus. Aqui na imobiliária a gente faz a mesma coisa. O que a minha equipe precisa? Técnica, tecnologia e gente. Então eu tenho uma linha de produção de gente que faz um trabalho de formação de teasers para mim. Depois a gente vai falar o que é isso. Eu tenho ferramentas, eu tenho uns computadores top foda aqui para esses caras fazerem isso. Eu tenho um monte de coisa. Mas Fábio, é porque você está falando assim? Porque você tem dinheiro também, né? Esquece, brother, não tem nada a ver. Você foca na técnica. Depois a gente vai falar, depois você vai ganhar dinheiro e aí você compra essas coisas todas. Agora o problema é técnica. O que acontece é que para eu saber que eu tenho que ser rápido, eu tenho que ser organizado e eu tenho que fazer as coisas seguindo padrões. E foi seguindo padrões que eu entendi como é que é possível você atender 150 clientes todas as semanas. Todas as semanas, brother, você tem que falar com ele. Mas Fábio, como é que eu atendo 150 clientes todas as semanas? Não dá tempo, eu tenho que falar com os clientes, eu tenho que fazer isso. Eu gasto mais ou menos uma meia hora com cada cliente, 2 horas com alguns. Como é que dá para atender 150 clientes? Simples. O que você vai fazer primeiro com cada um dos clientes? Você vai classificar os clientes. Significa que lá no seu CRM, lá na sua planilha, na onde você controla os seus clientes, você vai ter um campo que vai ter de classificação, ou senão uma coluna lá da planilha, onde você vai colocar se o cara está frio, morno ou quente. E agora vem aqui a sacada da noite. Isso daqui vai fazer a diferença para o resto da vida. Eu vou ficar cobrando isso aqui de vocês, tá?
Quanto tempo eu gasto para cada tipo de cliente? Vou botar de novo aqui em cima. Pá. Frio, 3 minutos por semana. Morno, vou fazer suspense mais não, tá? 15 minutos por semana. Quente, 4 horas por semana. Fábio, mas você está falando que o cliente que começa o atendimento, ele é quente. Então, se eu começar atendimento para todos os clientes e gastar 4 horas, a conta não fecha. Eu estou falando do cliente quente clássico, aquele cara que está fazendo visitas. Por quê? Quando você vai fazer visita com o cliente, você pega lá e faz um roteiro de visitas, vai pegar as chaves e tudo mais para fazer visita com o cara, você gasta meio período, você vai gastar a parte da manhã ou a parte da tarde dando rolê com ele, às vezes até mais do que isso. Então, o cliente quente clássico, aquele cara que está realmente fazendo visita e fazendo pergunta para você, você vai ter que gastar pelo menos 4 horas por semana com ele, quiçá até mais, tá? Então, esse cara é o cara que mais consome tempo. Agora, o cliente morno, por isso é importante eu ter classificado todos os clientes, porque eu sei o tempo que eu posso dar para o cliente. Mas, Fábio, eu vou ficar feito um doido cronometrando? Vai, velho, vai. Porque você vai se acostumar, você vai ver que o rendimento vai melhorar. Porque o que acontece na média? Vocês se desorganizam, aí vocês atendem 10 clientes na semana, 10 na outra, perde 120 no meio e depois vira para mim depois de 3 meses e fala assim, eu não sei por que eu não vendo. Porque você tem um monte de cliente que você esqueceu para trás. Não adianta arrumar mais um monte de clientes se você esqueceu metade deles para trás. Você não vai performar nunca. Você tem que lembrar dos caras. Então você tem que saber separar o seu tempo. O maior ativo que um corretor tem é o tempo dele. A pior coisa que pode acontecer é você organizar mal o seu tempo, você ficar lá tirando catota do nariz no meio do plantão, ficar lá vendo filminho. Eu vejo os caras fazendo isso, pô. Ficar vendo filminho lá no plantão, ou aqui esperando o cliente, e organiza mal o tempo, esquece de atender todos os clientes, e aí depois no final do mês não tem venda, e o boleto da companhia de energia vem. E aí você fica doido, porque não tem dinheiro. Então, cara, tem que aproveitar bem o tempo. Como é que você vai conseguir fazer isso? Primeiro, o cliente que faz perguntas é o cliente morno, lembra? Ele não faz visita, mas ele faz pergunta. Então, o que eu vou fazer? O cliente morno, ele tem um atendimento personalizado, onde você vai mostrar para ele outras opções. Lembra que eu falei que o cliente morno ele tem objeções? Então você vai pegar e vai mostrar outras opções para ele. Se o cara está lá reclamando, e não vai fazer visita, você vai testar se o cara quer um imóvel mais barato, você manda um mais barato. Você vai testar se ele topa um mais caro, você manda um mais caro para ele. Então você vai ficar fazendo testes para poder descobrir qual que é a objeção dele. Se você pegou e já mandou para ele um apartamento de 3/4, da região que ele pediu, no preço que ele pediu, e ele não foi fazer visitas, e se você ficar insistindo com o mesmo imóvel, com esse corretor, que o cara está 20 dias com o cara não faz visita, e ele está insistindo naquele primeiro imóvel que o camarada ligou para ele perguntando. Você não entendeu que se o cara fosse para converter com aquilo ali, naquele preço, daquele jeito, ele já tinha ido lá? Se ele não foi, é porque ele ainda tem objeção. Sua função primordial é trabalhar ele mostrando outras opções para descobrir o que é que ele precisa de verdade. E é isso que você tem que fazer. Então você vai pegar, vai lá e vai bater no cara. Pô, olha, tem essa opção, tem essa opção, tem essa opção, tem essa opção. Quanto tempo você gasta para fazer isso? 15 minutos. Você vai lá, pensa no cara, vai lá e manda para ele 3, 4 opções, pensando nele, no que ele precisa. Vai gastar 15 minutos. E você vai ter que fazer isso toda santa semana. Mas, Fábio, ele olha, ele me responde alguma coisinha, mas ele não vai fazer visita. Você vai continuar fazendo isso. Pode ser que ele fique morno 1 semana, 2, 3, 10, 25 semanas, não interessa. Enquanto ele te fizer perguntas a respeito e ele não for fazer visita, você vai manter ele com uma classificação de morno e vai ficar fazendo isso semana tras semana, semana tras semana. Uma hora ele converte, tá? E outra, se você ficar mantendo ativo, ele não só converte 1 hora, como ele converte mais rápido, tá? Se ele ficasse sozinho lá na casa dele, sem você estar enchendo o saco dele, ele demoraria, sei lá, 2 anos. Se você ficar mandando para ele um WhatsAppzinho toda santa semana lá, dando opções e tudo mais, passando para ele por e-mail ou dando uma ligadinha de vez em quando, ele vai converter em menos tempo. Não adianta ficar pressionando o cara. E aí, doutor, vamos lá fazer visita? Vamos lá fazer visita? Vamos fazer? É lógico que você tem que pegar e dar uma incentivada, falar, não, vamos fazer visita. Mas se ele já te saiu fora, falou, tô sem tempo, 1, 2, 3 vezes, não adianta só ficar falando, vamos fazer visita. Você tem que pegar e mandar opções para ele, que você vai ver, dar um clique mágico no cara. O cara, de repente, ele destrava, porque ele viu a opção de produto que você quer. Outra coisa que ele não te fala é que muitas vezes ele está fazendo visita com outros corretores, em outros produtos que ele gostou mais. E se você fica bitolado naquele primeiro produto, fica bitolado em querer tirar aquela visita daquele jeito por preguiça, você não vai conseguir converter o cara. É melhor na hora que você já pensar no automático. Gente,
o cara não está querendo fazer visita, mas ele faz pergunta, ele está morno, então ele tem objeções. Qual será a objeção? Eu vou testar outros produtos. Quanto antes você fizer isso, antes você tem chance. Porque de repente você vai descobrir que você vai mandar 2, 3 produtos para ele, ele vai voltar a falar com você, vai querer fazer visita. E ele já está fazendo visita com outros corretores, só que de um produto que ele gostou mais, e você não sabe disso. Então, cara, testa ele. Você vai gastar 15 minutos por semana. 4 horas você vai gastar com um cara que tem que fazer visita, obviamente você vai lá fazer visita com ele. Agora, como é que você faz o cliente a ser atendido em apenas 3 minutos por semana? Você vai fazer um atendimento em blocos. Como é que faz atendimento em blocos, Fábio? Eu vou pegar e vou meter o cara dentro de um bloco de tijolo, alguma coisa assim? Não, irmão. Você vai pegar e vai fazer o seguinte, você vai falar com o cliente, você vai mandar um WhatsApp para ele que não é personalizado, que não é só para ele. Vamos dizer aqui, ó, numa lista de 150 clientes, por exemplo. Numa lista de 150 clientes, quantos clientes vocês acham que vai estar no estágio de frio? Mais ou menos. Quantos clientes de 150, quantos estariam frios? Quantos estariam mornos? E quantos estariam quentes? Se você tem 90 clientes frios, o que você vai fazer? Você vai pegar uma média aí desses caras e vai escolher uns produtos para mostrar para esses 90, tá? Então você vai falar lá, ó, eu vou separar essa semana um produto casa, um apartamento e vou separar um lançamento que está tendo aí também. Separe 3, 4 produtos. A gente faz aqui com 4, tá? Então você vai separar 4 produtos para poder mandar para ele. O que você vai mandar? Você vai mandar para ele 42 imagens de cada um? Não. Você vai mandar só 4 imagens. Você pode mandar para o cara ou links do seu site com os produtos diferentes ou uma imagem de cada um que a gente chama aqui de teaser, tá? Então seleciona 4 imóveis aí e manda para esses caras. Você vai mandar diferente para cada um, personalizado para cada um desses 90? Não! Você vai mandar a mesma coisa para os 90. Você vai fazer um textinho, tá? Olá, tudo bem e tal, tá aqui as novidades que eu acho que seriam legais para você essa semana. Esse texto depois eu vou ajudar vocês, tá? Eu vou dar uns scripts aí prontos para vocês mais para frente. E manda para eles os 4 teasers, os 4 produtinhos, ou os 4 links do seu site. Então você vai pegar e vai mandar esses 4 imóveis para ele em grupos. Fábio, como é que eu faço para poder mandar 90 WhatsApp para os caras? Eu vou ficar com a mão até doendo de fazer isso. Bom, você tem 2 opções. Ou você vai ficar com a mão doendo de fazer isso, ou você vai contratar uma ferramenta automática que faz isso. Muitos de vocês me viram aí mandando uns WhatsApp junto com a minha recepcionista aqui, a Yara. A gente manda aquilo lá para corretores de mercado, tá? Os meus corretores mandam para os seus próprios clientes. A gente tem aquelas ferramentas instaladas em vários computadores, inclusive dos próprios corretores, e eles mandam para os seus próprios clientes. E nós, imobiliária, mandamos para os clientes que não são da nossa equipe, os clientes de mercado, imóveis que a gente tem exclusividade. Então eu tenho um apartamentinho aqui, que eu tenho exclusividade nele, e eu quero que ou meus corretores vendam, ou qualquer outro corretor do mercado faça parceria comigo. Então o que eu faço? Eu pego e mando isso aí para ele por WhatsApp. Aí você vai ter aquela brilhante ideia. Fábio, entendi, eu vou mandar para ele numa lista de transmissão, porque aí eu mando para todo mundo rapidão. Não! Se você mandar a lista de transmissão, 90% do povo não vai receber, porque a lista de transmissão só funciona se o outro lado tiver você no contato da agenda. E a maior parte dos clientes não tem isso. E tem outras regras, tá? O WhatsApp ele vê que você está mandando aquilo para poder fazer tipo um spammer geral e ele bloqueia, ele não entrega. Então a gente já testou, lista de transmissão não funciona, você tem que mandar um por um. A gente tem uma outra técnica que a gente usa aqui, que é um software que automatiza isso e ele faz isso por você. Então você liga lá no computadorzinho, a gente tem um robô aqui que a gente chama e brinca e a gente bota esse robozinho para poder fazer os disparos. E aí com 2 horinhas ele manda sozinho para todo mundo. Então a gente usa um sistema que fica fazendo o disparo automático. Fábio, como é que vocês fazem isso? Para vocês terem uma ideia, aqui a gente atende quase 4 mil corretores de mercado, tá? A gente distribui para esses caras. Eu tenho 10 aparelhos de celular ligados no robô que fica fazendo esses disparos todo dia. Como é que eu faço com o cliente frio? Eu dou 3 minutos de atendimento para ele por semana. Eu mando para ele produto. Eu mando produto para ele, tá? Fábio, eu sou muito melhor. Sabe o que eu faço? Eu ligo para os meus clientes. Cara, você consegue ligar para todos os clientes gastando só 3 minutos por semana? Não consegue. Porque você vai ligar para um, o cara vai estar ocupado, ele não vai poder te atender. Você vai ligar para o outro, ele não vai atender e tal. Você vai ter que ligar de novo. Então é impossível você ligar para todos os clientes e conseguir fazer o atendimento em 3 minutos para cada um desses clientes. Não dá, não dá. Então não adianta telefonar. Outra coisa, o cliente frio, ele não gosta de ligação.
Porque a ligação ela é uma espécie de cobrança. É mais ou menos assim, o cara já te deixou no vácuo, ele não tá falando com você. E você ainda fica ligando para ele falando assim, oi, seu Tadeu, tudo bem? Eu queria ver lá com o senhor aquele empreendimento, o senhor não acha que tá muito bom, não? O senhor não tá vendo que eu tô desesperado, que eu não ganhei uma comissão tem vários meses e que eu tô te botando pressão, não? O cliente não quer saber disso. Não é problema dele se você está assim. Muitas vezes você não sabe, mas o cliente está te deixando no vácuo porque o pai dele morreu. Ele não vai te explicar isso. Então, se você ficar pressionando ele não vai converter. O que você tem que fazer? Só mandar um WhatsAppzinho para ele. Pode ser WhatsApp, pode ser e-mail também. E-mail ainda funciona bem, tá? Mas aqui eu te recomendo, vai no WhatsApp. Então, manda lá o WhatsAppzinho para ele. Ele vai ver. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o celularzinho dele lá, né? E tá, vai dar aquela olhadinha e beleza, ok. E talvez ele não te responda, ou talvez ele responda. Ou ele vai te deixar no vácuo. Se ele te deixar no vácuo, tem algum problema? Nenhum. Cliente frio é feito para continuar frio. Agora, quando eu ensino isso para os caras, aqui na imobiliária, os caras começam a ficar espertos, começam a usar o robô e começam a disparar. E eu tenho, por exemplo, um corretor que converteu em corretor foda semana passada aqui. Inclusive, essa semana ele foi promovido a gerente meu, tá? Porque ele saiu do chapa do McDonald's pro corretor foda em 15 segundos. E aí eu já transformei ele em gerente, tá? Então, esse cara, o que ele fez? Eu falei com ele semana passada, cara, você tá ficando para trás, você tá virando chapeiro do McDonald's, vamos lá, vamos mandar para tua equipe, tem um lançamento massa aqui, manda aí o WhatsApp para os teus clientes. Ele foi lá, reativou os clientes todos, mandou o WhatsApp. Sabe o que aconteceu? Ele mandou para 120 clientes que ele tinha largado de mão lá no sistema, ele reativou e mandou para esses clientes todos. Sabe o que aconteceu? 2 desses caras responderam para ele. Um falou assim, tenho muito interesse, mas estou em Manaus, volto semana que vem, a gente conversa. Minha filha vai querer esse apartamento. E outro falou assim, tenho interesse para minha filha também, coincidência, para minha filha. E esse cara que falou que queria para a filha, no mesmo dia tinha um evento à noite, desses de rodada de negócios, e o cara foi. E na mesma noite ele fez proposta. E sábado agora a gente vai ter o lançamento propriamente dito. E o cara vai comprar, ele já falou que vai comprar à vista. Então, cara, ele era um cliente que estava fora do mapa do corretor, que estava esquecido. E sabe o que o cara falou? Depois, eu tenho até o áudio. O cara pegou e mandou um áudio pro corretor falando assim, muito obrigado, tenho muito interesse, eu vou hoje à noite e obrigado por ter lembrado de mim. A gente fica com medo de falar com o cliente, fica achando que a gente está incomodando, que o cliente vai dar uma porrada na gente. Não vai, irmão. Se você só mandar para ele um WhatsAppzinho, no máximo ele vai ficar calado. E ele mandou para 120 clientes que ele estava frio. Dos 120, 4 responderam para ele. Imagina se você fosse ligar para 120 pessoas e fosse ouvir 116 nãos. Não quero. Você ia ficar triste, você ia ficar quietinho lá, chateado e tudo mais. Só que na hora que você pega isso, bota pro robô fazer, você tá que foi 110, 120 que não falou com você. Você só tá preocupado com os que realmente deram retorno, só com quem respondeu. Então você não fica vendo mais 116 nãos, você fica vendo 4 sims. 4 caras que conversam com você. E é isso que importa. E se você fizer isso semana atrás semana, às vezes o cara não te contou, mas o pai dele morreu. Eu tô falando que o pai dele morreu porque eu tenho um corretor aqui que segurou um cliente durante 2 anos e ele já vendeu 5 lotes no Alphaville para esse cara. Eu tenho o áudio do cliente contando que o pai morreu e que ele não falou nada na época, porque ele não estava pronto, mas que 2 anos depois ele viu que era um bom negócio, foi lá e veio e começou a comprar da gente. Está comprando direto aí. Então, cara, você não pode desistir dos clientes, você tem que mandar para ele toda semana. E como é que você faz isso? Tem que usar alguma ferramenta. Existem ferramentas modernas, eu vou apresentar essa ferramenta para vocês. O cliente morno, aí gente, é do jeito que vocês fazem mesmo. Ou você manda um WhatsApp na mão com um produto que você selecionou para o cliente, então esse daí já é um cara personalizado, ou você vai pegar e vai ligar para ele e falar, olha, estou te indicando isso aqui, mas é bom mandar produto para ele, é bom você testar as objeções do cara. E o cliente quente, você já sabe o que fazer. Você liga para ele, mete pressão, fala que vai fazer visita os lugares com ele, enfim, aí essa parte vocês já sabem. Então essa que é a brincadeira, galera. A brincadeira é saber frio, morno e quente e saber distribuir os tempos. Vocês precisam fazer a classificação dos clientes. Você não deve ser excelente antes de você ser frequente. Então o que é a primeira coisa que você vai fazer? Fala para mim que você vai ficar mandando para todos a sua base de clientes, que você já tem 150 clientes e que você já fez isso durante 3, 4, 5, 6 semanas, que aí depois eu topo com você, a gente vir e começar a separar eles melhor. Mas o que a maior parte das pessoas fazem, e se você não tomar cuidado, você também vai fazer, é o seguinte, você vai pegar e vai começar a falar, não, eu já vou dividir esse cara aqui só para faixa de preço tal, eu vou dividir esse cara aqui para faixa de preço tal, eu vou fazer isso, você está começando a personalizar.
Aí vai começar a dar tanto trabalho que você faz uma semana e na outra você não faz mais, e na outra você não faz mais, e aí sabe o que adiantou? O resultado foi 0. Então, eu estou mais preocupado não é com a qualidade agora, eu estou preocupado com a quantidade, com a frequência. A gente vai ter uma oportunidade mais para frente para falar sobre qualidade. Você está vendo que eu não estou falando se o cliente é bom ou ruim, a gente vai ter um momento que vai fazer. Agora, quem é que deve separar cliente? Quem é que deve separar qualidade de cliente? Quem tem muito. Então, se você falar assim, não, Fábio, eu já estou com 500 clientes, 600 clientes e tal, aí eu vou falar, beleza, cara, vamos começar a separar os caras por faixa de preço, vamos começar a separar vamos aplicar Dante neles para classificar, para tirar alguns da lista que estão aí só enchendo o saco. Tem outras coisas para fazer, mas esse é um problema de rico, esse é um problema de gente que tem muito cliente. Se você ainda não chegou nesses 150 clientes, não preocupa com isso agora. Você só vai preocupar com quantidade, com mandar toda santa semana. Fábio, é fácil lembrar de fazer isso toda santa semana? Não é. Todos os corretores que escutam essa sua aula fazem isso? Não fazem. E todos os corretores que escutam essa aula viram corretores super foda, máquina de vendas? Não fazem. Por quê? Porque os caras não executam. Então você pode ficar me ouvindo, mas se você não fizer, não vai mudar nada na sua vida. Então é bem claro isso. Agora, o que eu quero de você? Pega essa semana, classifica os seus clientes, organiza, bota os nomezinhos, faz a planilha, me dá orgulho pro pai aqui, faz isso ficar bonitinho. Se você quer um resultado diferente, é a frase do Einstein, se você quer um resultado diferente, você tem que ter ações diferentes. Nessa aula, você aprendeu então como não ser um corretor chapeiro do McDonald's, medindo constantemente a temperatura de seus clientes e classificando eles em sua lista. Vimos também o número-chave de 150 clientes para você trabalhar. E talvez, se você pensar bem e der uma boa mexida no seu celular, chegará à conclusão que já tem esses clientes esquecidos na agenda ou em conversas antigas no WhatsApp. Então quero que hoje você faça o seguinte exercício. Pega o seu celular e veja quantos clientes você teve nos últimos 12 meses. Classifique eles em quente, morno e frio. Mas isso é apenas a ponta do iceberg. Então se liga e acompanha todas as aulas dessa semana. E se você quer receber um PDF de resumo dessa aula, basta você entrar no nosso grupo do Telegram, apertando aqui nesse botão que está embaixo nessa mesma página. Lá você vai conseguir esse resumo completo. Um grande abraço e até amanhã!